Irmão, a gente fica meio maravilhado. Acabei de falar pro Marcelo aqui, eu falei, irmão, esse louvor ele caiu como uma luva com a palavra. Às vezes o pessoal acha até que é combinado, mas não existe, eu não sei se você crê assim, não existe coincidência, existe Cristo que traz o motivo e traz a razão para todas as coisas. Amém? Vamos dar início ao momento da palavra. Quero que você vá abrindo lá em Números capítulo 13. Eu não sei se você sabe, mas Números está na Bíblia, tá, irmão? Está ali no comecinho, um dos primeiros capítulos. Talvez um livro que não falem muito, você não tenha tanta afinidade assim. Números capítulo 13. Eu vou pedir só para alguém ligar aqui para mim, por favor, que eu sou meio... Tá frio, mas... É 2? Glória a Deus. Meu Deus. Até isso, ó, Deus prepara. Então, o irmão não vai ficar gripado por minha causa. Amém? Números capítulo 13. Quem gosta da palavra de Deus e de ler a palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. Então, hoje a gente vai ler. Nós vamos ler um texto um pouquinho longo, que é o capítulo 13 todinho, para a gente poder ter um entendimento da palavra dessa noite. Amém? Números capítulo 13, você vai acompanhando aí na sua Bíblia ou pelo telão. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Versículo 3: assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Guel, filho de Maque. Versículo 16: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Versículo 19: se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Versículo 21. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Versículo 24. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E eles lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Verso 29.
Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Verso 33, para finalizarmos a leitura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça por mais um instante. Pai, nós queremos mais uma vez adentrar na Tua presença. Senhor, nós apresentamos a Tua palavra agora diante de Ti, Deus. Que o Senhor venha trazer, Pai, entendimento aos nossos corações, à nossa mente, diante daquilo que o Senhor quer ministrar. Pai, eu coloco a minha vida diante de Ti, ó Deus, que o Senhor possa me usar, ó Deus, da maneira que lhe agrade, ó Deus. Que não venha ser o Renan falando, o Renan ministrando, mas que deste momento em diante o Teu Espírito tenha total liberdade a agir e a ministrar, ó Pai. Que a nossa atenção, o nosso coração esteja voltado completamente a Ti, ó Deus. E o maná, a porção que o Senhor tem preparada para nós, ó Deus, que nós possamos daqui cheios, ó Deus, transformados, ó Deus, e reavivados pela Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aqui, irmãos, nós vemos um texto que talvez o texto seja conhecido para vocês. Nós estamos ministrando de domingo um pouco já sobre a história do povo de Israel, a saída do Egito, e aqui nós vemos um cenário onde o povo estava no deserto. E através, não sei se vocês se atentaram num dos primeiros versículos, através de uma ordem do Senhor, de um pedido do Senhor, eles foram enviados para poder estar fazendo um relatório, conhecendo a terra da qual o Senhor já havia prometido a eles anteriormente. E nós sabemos que na história de Israel, Deus já tinha uma promessa para o povo de Israel. Desde o começo, Deus já tinha uma promessa que iria libertar o povo, e que o povo iria para uma terra que manasse leite e mel, uma terra de fartura, uma terra de abundância. E eu quero pontuar alguns detalhes inicialmente nessa história. Foram enviados 12 líderes, um de cada tribo. Foram escolhidos 12 líderes para estarem indo a essa terra, vistoriar, olhar, analisar, explorar. E talvez o Senhor me ministrou ali, talvez até para confirmar aquilo que Deus já havia falado. Porque Deus, ele já conhecia o coração do povo. Ele sabia tudo aquilo que aquele povo tinha passado anteriormente, quantas vezes o povo questionou, quantas vezes o povo se rebelou, quantas situações aconteceram. Então Deus deu a ordem a Moisés: pega 12, um de cada tribo, um líder de cada tribo, envia esses 12 para lá, para eles estarem explorando até a terra. E se você se atentar lá no capítulo 13, no começo, Deus dá ordem para trazer um detalhamento bem minucioso. Deixa eu só confirmar o versículo aqui. A partir do versículo 18, vejam se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muito ou poucos, se a terra é boa ou ruim, se a cidade é fortificada, se tem muros e é fortificada, se o solo é forte ou pobre, se tem floresta ou se não tem. Então o próprio Deus dá a ordem para eles serem minuciosos naquilo que eles tinham de trazer como relatório. Porque Deus, ele já tinha sido minucioso anteriormente também de tudo aquilo que eles viveriam, do que tinha naquela terra e daquilo que Deus tinha prometido para aquele povo. E se nós formos pegar estes homens que foram separados, que foram enviados lá para explorar essa terra, eles estavam todos ali no mesmo ambiente, certo? Amém, igreja? Interaja um pouquinho comigo, que eu quero manter você ligado aqui na palavra. Eram o mesmo povo, eles estavam juntos, eles haviam sido libertos juntos, eles estavam naquele deserto juntos esse tempo todo. Então eles foram ensinados com os mesmos princípios, eles foram ensinados com a mesma palavra, eles tiveram a mesma história dos seus antepassados que contavam das promessas do Senhor. Eles foram doutrinados, ensinados mediante a mesma palavra, mediante as promessas do Senhor. Eles vivenciaram tanto sofrimentos como milagres juntos, amém?
Eles vivenciaram tudo juntos, todos eles, digamos assim, estavam no mesmo barco, na mesma história. E agora nós vamos entrar um pouquinho na palavra propriamente dita dessa noite. Nós estamos nos cultos da semana, nos cultos de quinta-feira, aprendendo com alguém. E hoje eu quero te convidar comigo a nós aprendermos com Josué e Caleb. Nós vamos aprender com Josué e Caleb nessa noite, amém? Por que aprender com Josué e Caleb? Eu separei na ministração 3 tópicos, haviam muito mais, mas haja culto para pregar tudo, eu já não gosto de falar, minha esposa briga comigo, essa coisa linda, maravilhosa, fala que eu falo muito e eu falo mesmo, quem me conhece sabe, então eu encurtei um pouco aqui em 3 tópicos principais para nós aprendermos com Josué e Caleb. E por que destacar Josué e Caleb? Porque vocês vão ver que dentre os 12 que tinham o mesmo ensinamento, as mesmas histórias, vivenciaram as mesmas coisas, milagres e dificuldades, apenas os 2 tiveram algumas atitudes diferentes, que fez total diferença, tanto para o povo, como para a vida deles propriamente dita, amém? Primeiro item, primeiro tópico, se você anota, pode anotar aí, a ótica ou perspectiva de visão muda tudo, ou a ótica e perspectiva da visão é fundamental, amém? Se nós formos pegar a palavra, o que nós acabamos de ler, o relatório que foi trazido pelo povo, pelos líderes que foram para espiar a terra, eles começam dizendo lá no versículo 27, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Amém? Era aquilo que Deus tinha prometido. Só que o que aconteceu com, digamos, com esses 10 líderes? Eles não focaram naquilo, a perspectiva de visão deles não estava naquilo que Deus tinha falado. Eles desviaram o olhar para aquilo que eles viram. E com isso, o que aconteceu? Eles mantiveram a sua visão, alguns mantêm a visão concentrada no leite e mel. E outros se tornam impacientes ou param por conta do que vem no meio do caminho. E o que aconteceu com esses líderes? Eles, ao invés de focarem naquilo que Deus havia prometido, na terra que mana leite e mel, uma terra que era boa, que era produtiva, que era próspera, eles desviaram seu olhar por um instante e falaram: opa, a terra é boa, mas tem gigante, tem isso, tem aquilo. E aí com isso os tornou impacientes e talvez tirou o foco deles de tudo aquilo que eles já sabiam que era o que Deus tinha preparado para eles. Você está comigo? Amém. Eram 12 líderes, igreja, 12 líderes. Eles viveram as mesmas coisas, como eu disse. Eles aprenderam as mesmas coisas. Eles viveram por milagres, por problemas, tudo junto a mesma coisa. Os 12, um de cada tribo, eles foram para a terra que mana leite e mel, Canaã, vistoriar, explorar aquela terra. Eles viram coisa diferente lá um do outro? Eles viram coisa diferente, Tony? Já que você balança a cabeça? Eles não viram coisa diferente, eles foram para a mesma terra, todos eles, os 12, eles viram a mesma coisa. Eles exploraram, não foi cada um, um foi explorar Praia Grande, o outro foi explorar São Vicente, o outro foi explorar... Não, eles foram para a mesma terra, eles exploraram a terra, viram a mesma coisa, onde um estava, o outro estava. E eles exploraram tudo, viram a mesma coisa. Só que na hora de puxar o relatório ali, chegou o primeiro relatório, que foi o relatório dos 10, né? Eu creio que começou, eu fico imaginando, eu fico viajando um pouquinho, irmão. Eu tenho essa doideira às vezes igual o Dani, igual os irmãos que viajam um pouquinho. Eu fiquei imaginando que eles estavam ali na roda, conversando, apresentando o relatório. Ó, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Aí um levantou a mão, opa, mas espera aí, ali tem gigante. Aí o outro já, porque a gente sabe, né, que é onde a gente está, um levanta a mão, às vezes a gente, tem gigante. Meu, além de ter gigante, a cidade é muito fortificada. Aí já levantou o outro a mão, então, é gigante, fortificada. Mano, a gente é pequeno perto deles, não vai dar certo. E aquilo que estava começando bom, por uma influência talvez de quem estava ali junto, acabou corrompendo, se deixando levar e tirou o foco da visão. E com isso aquele relatório que estava começando alinhadinho do jeito que Deus queria que eles vissem, o relatório ele foi corrompido, ele foi desviado. Números 13, do 27 ao 33, vamos voltar lá, eu falei que nós vamos ler um pouquinho hoje, nós vamos reler alguns textos.
Números 13, do 27 ao 33. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Amém? Até o versículo 29, desculpa. Vamos continuar. Então Caleb fez o povo calar-se perante de Moisés e disse... Antes de nós continuarmos, eu quero que você preste atenção agora. Caleb, ele se levantou, fez o povo calar-se, basicamente, resumindo, ele pediu para o povo calar a boca mesmo ali. Calma, para tudo, não é desse jeito que vocês estão falando. Subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Versículo 31, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar o povo, é mais forte do que nós. Eles continuaram insistindo naquilo. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. A perspectiva de visão, irmão, ele muda tudo. Aqui o que eu estou apresentando para vocês, uma perspectiva de visão. A primeira ótica, o primeiro relatório que foi apresentado daquele povo, daquela terra que Deus já tinha direcionado, que já havia como promessa. Se nós pularmos um pouquinho agora para Números capítulo 14, verso 6. Números 14, o verso 6 diz, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento do Senhor é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Versículo 9, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Amém? Aqui é uma outra perspectiva de visão, irmãos. A visão deles não estava naquilo que eles estavam enxergando. Eles tinham certeza da palavra que eles tinham. Deus lá atrás, como nós falamos, como nós já estudamos a palavra, Deus ele tinha uma promessa para o povo de Israel, amém? Deus já tinha prometido lá nos antepassados, que havia uma promessa de uma terra que mana leite e mel. Havia uma palavra sobre aquela nação, sobre aquele povo, você concorda comigo? Eles tinham uma palavra, eu não sei se você entendeu. Eles tinham uma palavra. Quando eu tenho uma palavra, meu irmão, não importa aquilo que meus olhos veem. Quando eu tenho uma palavra, o que me mantém firme, a minha perspectiva de visão, ela está alinhada com a palavra que eu recebi. Se eu tenho uma palavra, se você tem uma palavra, e Deus disse algo para a sua vida, meu irmão, não importa aquilo que vai acontecer no cenário que você for colocado, o que importa é a palavra do Senhor que foi liberada, estabelecida sobre a sua vida, é ela que vale, e é ela que vai alinhar, que precisa alinhar a sua visão. É ela que tem que ser o fundamento da sua visão, irmão. Porque quando nós temos uma palavra, quando eu tenho uma palavra, eu vivo debaixo dessa palavra. O que me guia, o que faz os meus olhos apontarem para onde tem que apontar, é a palavra que eu tenho. A palavra do Senhor diz que nós temos que ter os nossos olhos fitados em Jesus, sentados em Jesus. Por que isso, irmão? Porque lá atrás, um dia eu aceitei Jesus, eu falei, eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu recebi uma palavra, que aquele que se crer no Senhor Jesus será salvo e a sua casa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele o fará. Tantas promessas, tantas coisas que eu recebi através da palavra. Então não importa o que aconteça no caminho, eu tenho uma palavra, meus olhos vão se manter fitados em Jesus. Não importa o que vai acontecer, assim como eles se posicionaram aqui. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Basicamente eu acrescentaria, eu gosto de viajar, eu falei isso já. Às vezes eu vejo que eles chegaram ali e falaram,
eles vão ser devorados como pão. Não importa, Tony, se tem gigante. Não importa, Vitor, se tem muralha. Não importa se a cidade é fortificada. Não interessa o que vocês estão falando, o que viram. Eu não estou preocupado com isso. O que interessa é que eu tenho uma palavra. Lá atrás foi liberado sobre os meus antepassados que nós adentraríamos nessa terra. Se Deus liberou essa palavra, eu vou adentrar lá. Se o Senhor é conosco, eu não vou ter medo. Não tenham medo. Prossiga. Vamos, possuamos a terra prometida. Eu vejo essa empolgação, meu irmão, deles ali apresentando isso, porque a visão deles estava alinhada, mediante a palavra que eles tinham. Primeiro, a ótica de visão, ela muda tudo, ela é fundamental para tudo. A sua perspectiva de visão, ela tem que estar sobre a palavra do Senhor, com seus olhos fitados em Jesus, e aquilo que está escrito aqui, aquilo que te guia, as promessas que o Senhor liberou para você, os seus olhos têm que estar fitados, concentrados nisso. E a sua visão alinhada com isso, não importa. Eles estavam, é incrível, eles estavam, os 12 viveram as mesmas coisas. Vitor, eu fiquei indignado, eles viveram as mesmas coisas. Sofreram, atravessaram o Mar Vermelho, viram praga, foram libertos, chegaram lá na terra, viram tudo igual. Eles viram tudo igual, irmão. E às vezes, vou fazer um adendo aqui, que não está nem no esboço. E às vezes nós estamos caminhando, e nós estamos vendo Deus fazer tantas coisas. E muitas vezes nós vemos alguns irmãos, mas Deus, mais isso, mais aquilo, meu irmão, não tem mais, o Senhor prometeu, a palavra, a terra é boa, Deus vai cumprir. Nós temos muito a aprender com isso, então a ótica de visão muda tudo. Segundo, se você anota aí, colocar a fé em prática. Colocar a fé em prática. Não ia adiantar nada se eles, diante daquele cenário, eles não colocassem a fé deles em prática. Porque eles tinham fé, eles tinham a certeza de tudo aquilo que eles tinham vivido, das promessas, das palavras, dos ensinamentos, das curas, e que aquela terra era deles, já era de propriedade, Deus já tinha prometido. Só que se eles tivessem, concorda comigo, que se eles tivessem ficado quieto e aceitado aquilo, e não tivessem colocado a fé deles ali em prática, exercido e causado alvoroço, poderia ter ido tudo por água abaixo. Aí aqui o trecho que eu até mostrei para o Marcelo, um dos trechos. A fé não está em ver, mas em ouvir e crer. 2 Coríntios 5:7. 2 Coríntios 5:7. Porque não vivemos por fé, porque vivemos por fé e não pelo que? Porque vivemos por fé e não pelo que? Aleluia. A palavra, eu gosto quando a palavra ela diz por si só. Você vive por fé, meu irmão, não é aquilo pelo que seus olhos veem. O posicionamento de Josué e Caleb foi esse. Eles se posicionaram ali por fé, não por aquilo que os olhos deles viram. Os 10 líderes, eles estavam errados no relatório que eles passaram? Em partes não, porque haviam gigantes. Aos olhos humanos, com a visão desalinhada, com a perspectiva de visão diferente, eles seriam massacrados, seriam destruídos, o povo era gigante, a cidade era fortificada, o relatório em partes era verdadeiro. Mas não é o relatório que define a consequência dele, é a fé e a palavra de Deus que define a consequência de todas as coisas. Eu não sei se você entendeu, mas talvez você está num cenário que tudo está apontando para destruição. Tudo está apontando que você não vai aguentar, que você não vai seguir, que você não vai vencer, que você não. Mas escuta, guarda isso. Não é o cenário que define, não é o gigante que define, não são as muralhas que define, é a sua fé que define a consequência daquilo que você está vivendo ou não. É a sua fé que vai definir a consequência daquilo que você está vivendo ou não. A fé, ela precisa ser colocada em prática, meu irmão. Eles colocaram até mesmo a própria vida em risco. Nós vamos ler esse versículo mais para frente, na outra parte. Mas quando eles se posicionaram, quando eles se levantaram, o povo estava tão rebelado já, o povo estava tão desnorteado com a influência daqueles líderes que por uma visão errada estava contaminando uma geração, um povo inteiro,
que o povo já estava procurando levantar outros líderes, está na palavra. Já queriam outros líderes e cogitaram, não, pega esses dois que eles estão loucos, vamos apedrejar eles porque eles vão levar a gente lá para morrer. E quantas vezes nós temos medo de colocar a nossa fé em prática para não perder um status, para não perder uma negociação no trabalho, para não perder uma posição que nós atingimos, seja ela, não foge da lista, seja ela ministerial, seja ela profissional, seja ela na nossa casa, no nosso lar. Quantas vezes nós nos privamos de colocar a nossa fé em prática por medo de acontecer alguma coisa? E aqui Josué e Caleb, eles não se importaram com isso, eles colocaram a fé deles em prática, colocando em risco a própria vida, porque eles sabiam que estavam debaixo de uma palavra e eles viveriam essa palavra. Amém? Eles conheciam. E por que eles faziam isso? Eles colocaram a fé deles em prática. Porque eles conheciam e eles anelavam, eles ansiavam, eles desejavam pelo cumprimento da promessa do Senhor. Eles desejavam, eles estavam debaixo daquela palavra, eles viviam dia e noite debaixo daquela palavra. E eles não encontravam motivos para não colocar a fé em prática, porque eles conseguiram, com a visão alinhada, com a perspectiva de vista alinhada, eles conseguiram entender, eles conseguiram enxergar, o que Deus nos prometeu é verdade. A terra mana leite e mel, a terra tem grandes frutos, a terra é boa. Eles focaram naquilo que Deus havia dito, não importava os gigantes, não importava nada daquilo, valeria a pena colocar a fé deles em prática, até custando a própria vida. Porque quando nós confiamos e nós vivemos essa palavra, como o apóstolo Paulo disse, e nós vemos muito na palavra, morrer é lucro, morrer é lucro, morrer é lucro, seja qual for a situação. E aqui eles arriscaram literalmente a própria vida. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Acho que você não entendeu. Aquilo que Deus prometeu é fiel para cumprir. O Renan, meu xará, usou aqui no dízimo e na oferta, Isaías 43:13. Agindo Deus, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, que gigante impedirá? Agindo eu, que muralha o bispo impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Hebreus 10:23. Hebreus 10:23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é, aleluia. Josué e Caleb, eles tinham essa certeza, igreja, que aquele que prometeu, ele era fiel para cumprir aquilo que já estava destinado para aquele povo. Terceiro, Números 13, versículo 30. Números 13, versículo 30. Recapitulando, a perspectiva de visão muda tudo e é fundamental. Segundo, colocar a fé em prática. É preciso colocar a fé em prática. Josué e Caleb nos ensina isso. E terceiro, Números 13:30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Aleluia. Terceiro, quem se arrisca a dizer o que é o terceiro? Vamos lá, vou voltar você para interagir um pouco comigo. Terceiro, pode se arriscar, não fica com medo de errar não, igreja. Vamos lá, vamos cultuar junto, aprender junto. Confiança, não, quase. Ousadia, não, quase. Mais uma, vai, senão eu vou falar. Oi? Usar a fé, acabamos de falar usar a fé. Terceiro, posicionamento. Posicionamento. Vamos lá de novo no versículo. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés. Eles estavam com a visão alinhada. Eles tinham a fé e colocaram a fé em prática. E eles se posicionaram diante da visão e diante da fé para que se cumprisse aquilo que Deus tinha.
Posicionamento, igreja, é preciso se posicionar. Se ele não tivesse se posicionado, se Caleb não tivesse levantado a voz dele e falado, vamos lá imaginar comigo mais um pouquinho, opa, pode parar que isso daí está tudo errado, deixa eu falar, deixa comigo, porque eu sei a promessa que eu tenho. Para tudo, esse relatório aqui, ó, João, esse relatório que eles estão falando, não escuta eles não, vem aqui comigo que eu vou te falar, aquilo que eu escutei dos meus antepassados, a promessa, tudo aquilo que eu vivenciei, para tudo, porque eu não vou escutar tudo isso e vou ficar quieto, eu vou me posicionar, porque eu sei aquilo que eu tenho para viver, e eu não vou permitir que nada daquilo me pare, eu vou me posicionar, custe a minha vida, custe a minha honra, custe a minha integridade, o que vale para mim mais do que tudo, é a vontade de Deus se cumprir para mim e para o meu povo. Aleluia, igreja. Aleluias. Aleluia, posicionamento. Se posiciona, irmão, não fica com medo não. A gente está entrando num tempo que eu vou falar para a igreja agora. Nós, igreja, eu me incluo, a gente precisa sair do muro e se posicionar e bater o martelo no que nós cremos, na palavra. Nós precisamos temer a palavra. Algo que tem se perdido muito, bispo, que eu tenho conversado com algumas pessoas, o temor, igreja. O temor, ele tem se perdido, e não é o temor no mundo, é o temor dentro da igreja, é o temor do cristão. E muitas vezes por quê? Por falta de posicionamento, por medo de talvez perder aquilo que o mundo oferece, por medo de talvez perder uma integridade, uma honra, uma posição de status, não sei, um ministério, não sei, com medo. O medo não pode parar a mim e a você, igreja. O medo, ele não pode nos impedir de nos posicionarmos. Aqui nós temos uma lição linda de Caleb, que ele se posicionou. Ele levantou a voz dele, correndo risco de vida, como nós lemos. E ele se posicionou, custasse o que custasse, podia custar a vida dele. Podia custar a vida dele, mas ele se posicionou e ele não teve medo. E a pergunta que eu te faço é: você tem sido influenciado ou você tem sido um influenciador? Para você refletir, eu refletir, irmão. Muitas vezes nós falamos algo aqui do altar e eu tenho muito temor com isso, mas pode ter certeza que quando eu falo algo, essa pergunta bateu mais pesada aqui. Essa pergunta bate mais pesada aqui. Influenciado ou influenciador? O que você tem sido? Como o seu posicionamento tem te definido? Como alguém influenciável ou como um influenciador de pessoas? Caleb, ele poderia ter sido influenciado como os outros 10. Nós não sabemos o contexto no detalhe, mas a minha visão, como eu disse, o que eu tenho de entendimento foi exatamente essa. Um levantou o relatório, começou a falar, e o outro, para, e já contaminou o outro, para, isso, e já virou aquele montinho. Foi todo mundo influenciado. A maior prova disso é o povo já estava rebelde, querendo levantar outro líder. Para quê? Para voltar para o deserto. Você tem noção disso? Aonde eles estavam sofrendo, talvez até voltar para o Egito. A palavra nos fala que diversos trechos, diversos momentos, eles sentiam falta daquele alimento, eles sentiam falta de ter aquilo, e eles se esqueciam que eles tinham aquele alimento, mas era através de sofrimento, era através de morte de parentes, era através de um sofrimento diário, de ser escravo, e eles estavam desejando isso. Eles foram influenciados a ponto de querer voltar para a dor, voltar para o sofrimento. Números 14:10. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los, a parte A. Falei que nós voltaríamos nesse texto. A comunidade toda, o povo todo, quando eles se levantaram, se posicionaram e deram aquela, nós vamos possuir. Todo mundo se levantou, não, você não vai possuir não, você não vai sair daqui, pode tacar pedra neles que acabou por aqui, eu não tô com esses doidos não. E quantas vezes nós nos vemos trazendo para o nosso cenário, para a nossa vida, em situações que para nós é a morte, está tudo acabado, está tudo derrotado, está tudo destruído. E eu fico imaginando a mente de Josué e Caleb, ali talvez até orando, Tony, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu fico imaginando, porque era o povo inteiro, era 2 contra um povo, vamos apedrejar eles, vamos matar eles, e eles ali, já era, deu ruim.
Parte B de Números 14:10. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Você não entendeu ainda na totalidade, então vamos lá, eu vou explicar para você. Não importa se você está num cenário de morte, não importa se você está numa situação que você acha que tudo acabou. Talvez você já se parou pensando: Deus, combati o bom combate, aguentei o que eu tinha para aguentar, completei minha carreira, daqui para mim não dá mais, daqui para mim eu não vou prosseguir, daqui para mim já deu, me leva porque já deu, acabou. É nesse momento que a glória de Deus ela aparece sobre a sua vida, meu irmão. A glória de Deus ela sempre aparece quando você menos espera, quando você está debaixo de uma palavra, quando você tem a sua fé ativa, quando você coloca a sua fé em prática, quando você se posiciona, meu irmão, pode ter certeza, a glória de Deus ela vai se manifestar de alguma maneira, e você não vai ser desamparado, você não vai ser abandonado, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, e ele permanece com você do início ao fim. Aleluias. Ele permanece do início a fim. Todo mundo falando em apedrejar. Deus olhou lá de cima e falou: para tudo, eu vou descer agora lá. E a glória dele desceu naquele lugar. E eu não vou entrar no mérito do restante da história, mas o fim daquele povo que duvidou foi trágico. Foi trágico, foi doído. Mas como nós estamos aprendendo com Josué e Caleb, a lição é, anota essa daí, seu posicionamento ele não é em vão. O seu posicionamento não é em vão. O medo pode tentar te parar, pode tentar causar algumas dúvidas. Eu falo para você, se posiciona diante daquilo que Deus te chamou para você se posicionar. Talvez Deus pediu algo para você entregar, e você está com medo, entrega. Talvez Deus pediu para você abandonar algo, abandona. Talvez até mesmo Deus pediu para você se afastar de pessoas, de amigos, se afaste. Talvez Deus pediu para você mudar de emprego, mude. Talvez Deus pediu para você permanecer no emprego, permaneça. Se posicione, o seu posicionamento ele não vai ser em vão. O seu posicionamento, igreja, não é em vão, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te pediu algo, se Ele te prometeu que viveria algo, que desfrutaria de algo, mas nessa trajetória é preciso manter os olhos focados. Aquele povo, muitos focaram nos gigantes, e outros focaram na terra que mana leite e mel. Foque os seus olhos na terra que mana leite e mel, naquilo que Deus te prometeu. Não importa se aparecer gigante, ignora, igreja, ignora o gigante, foca em Jesus. E o fato de ignorar não é, não, nada vai acontecer. Não, se você não se posicionar vai acontecer, mas se você tem a certeza e você está firme, meus olhos estão fitados em Jesus, eu vou em frente. Vem gigante, vai cair sozinho, não vou nem precisar bater. Muralha, você vai chegar na muralha, a muralha vai tombar, vai pular. Você vai virar um ninja ali, vai pular, Tony, já você vai entrar, você pode entrar a pé, derrubando a muralha, pode vir um helicóptero te jogar lá dentro, um drone agora humano, não interessa, você vai entrar, igreja. Você vai entrar, se posicione, porque a palavra de Deus ela não é em vão, o seu posicionamento não é em vão. Josué 14:13, último versículo. Aleluia. Josué 14:13. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Aleluia. Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Aqui é apenas um dos versículos que mostra que quando Caleb, falando propriamente dito de Caleb, agora bateu no peito e segurou a responsabilidade, fala: não, eu vivo uma palavra, eu creio em algo, eu não vou abandonar isso. Aqui está o cumprimento, aquilo que Deus prometeu é fiel para cumprir. Ele recebeu a herança dele. Ele saiu de um cenário de morte para receber a herança que ele tinha por direito. Ele saiu de um cenário de morte que, aonde ele se posicionou, ele assumiu aquilo que ele tinha por herança. O louvor, se quiser, pode ir subindo, já estamos finalizando. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir, mas nós temos a nossa responsabilidade. Nós temos que permanecer firme, e eu vou falar para você, vale a pena permanecer firme. Vale a pena permanecer firme. Às vezes vai doer, às vezes vai ser ruim,
Às vezes você vai estar num cenário que você vai estar falando, você é apedrejado, acabou, você é destruído, já deu. Mas mantenha os seus olhos fitados em Jesus. Mantenha firme diante da palavra que você recebeu. Mantenha alinhado a sua visão. Mantenha alinhada a sua visão. Não importa, o mundo vai tentar te corromper. Seja lá qual for a área, o mundo ele vai tentar te corromper. Ele vai tentar tirar a sua essência, aquilo que está sobre você para te desvirtuar. O mundo vai colocar em xeque a sua fé. Você vai ver em situações que talvez não vai ser nem o mundo, vai ser Deus te colocando ali para ver a sua fé. E é preciso colocar em prática. Porque quando nós colocamos a nossa fé em prática, Deus ele honra. E eu vou falar para você, se Deus não honrar, Ele continua sendo Deus e bom do mesmo jeito. Se Deus não honrar nessa terra, eu não sei você, mas eu já tenho a honra e a glória eterna de estar com Ele lá na glória. Então não importa, eu costumo dizer muito na célula, na Casa Viva, eu tenho batido muito, porque o Senhor tem me ministrado muito nesse sentido. Se Deus ele não fizer nada, igreja, Deus ele já fez tudo. Se Deus não fizer nada, a partir de hoje Ele parar de falar, parar de agir, não fizer nada, Ele já fez tudo. João 3,16, porque Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que... Deus enviou o seu único Filho, por mim e por você. Por mim e por você. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou cada um, coloca o seu nome, Deus me amou, Deus te amou de tal maneira, que deu o seu único Filho, para derramar o sangue precioso dEle, por amor a mim e a você. Eu não sei para você, mas se Deus hoje parar de fazer tudo na minha vida, isso já vale. Eu sei o Egito que eu saí. Eu sei o sofrimento que eu saí. Eu sei o deserto que eu saí. Para lá eu não quero voltar, eu prefiro ficar com a palavra. Custe o que custar, até mesmo se custar a própria vida, fique com a palavra. Se coloque de pé. O ensinamento que nós temos hoje, que eu quero que você guarde isso. Perspectiva de visão, colocar a fé em prática e se posicionar. Eu creio que se você se manter ativo nesses 3 pilares e zelar por esses 3 pilares que Josué e Caleb nos ensinam, é só um pouco, a gente tem muito mais a aprender, mas foi algo que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando, algo que Deus me ministrou primeiramente, para estar compartilhando com você. Eu tenho certeza que você vai viver o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra não é o melhor dessa terra aqui. É o melhor dessa terra aqui, da vindoura e de tudo. Porque Deus ele tem o melhor para você. Porque eu creio que as bênçãos elas nos acompanham, nós vamos desfrutar do melhor nessa terra. E muitas vezes nós ficamos imaginando que nós queremos as bênçãos, o céu, no céu vai ter isso, no céu vai ter aquilo, no céu vai ter rua de ouro, vai ter grandes bênçãos. E a palavra de Deus ela nos diz em alguns trechos, inclusive na oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade, assim na terra. Eu não sei você, irmão, mas eu busco todo dia, é óbvio, eu quero estar lá com Jesus, eu quero ir, mas a palavra diz, viver aqui, a realidade de lá. Então nós precisamos buscar viver aqui as bênçãos, uma vida de glória, uma vida de abundância, uma vida de fartura e uma vida posicionada no Senhor, porque a realidade dos céus, ela está sobre a nossa vida. Cabe a mim e a você trazer a existência e visualizar isso e colocar em prática, para desfrutar do melhor dessa terra, para desfrutar dos planos e das promessas de Deus, e desfrutar muitas vezes, para finalizar, antes do louvor inicial, o último cântico, e desfrutar muitas vezes nós confundimos até mesmo por somente aquele momento de, como eu posso usar a palavra? Nós usamos o desfrutar somente como algo bom, algo da nossa perspectiva, aquilo que nós imaginamos que é bom, que é maravilhoso. Mas você tem perguntado para Deus o que é bom e o que é maravilhoso dele para desfrutar para a sua vida? Você tem perguntado ao Senhor aquilo que é bom de você desfrutar nele para a sua vida? O desfrutar ele vai vir, mas é preciso suportar o caminho, é preciso se posicionar, é preciso ter a visão alinhada e é preciso permanecer firme, porque assim como Caleb, como Josué, o restante da história mostra, eles se apropriaram daquela terra, eles viveram tudo aquilo que tinha,
mas o processo foi meio doloroso, o caminho foi difícil, precisaram passar à beira da morte, mas aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E aquilo que o Senhor, Ele tem como promessa na sua vida, eu não sei aquilo que você tem como a sua Canaã, eu não sei aquilo como você tem como a terra que mana leite e mel. Talvez a sua Canaã seja o emprego dos sonhos, talvez a sua Canaã seja uma estabilidade financeira, talvez a sua Canaã seja você viver com a sua família nos caminhos do Senhor. A sua Canaã pode ser tantas as coisas, algo peculiar, algo particular seu, que você vê como uma terra prometida, como uma promessa de Deus para a sua vida. Eu não sei o que é, mas eu sei que se você se posicionar, se você voltar os seus olhos para Jesus, você vai alcançar e você vai viver. Você vai alcançar e você vai desfrutar dessa terra que emana leite e mel. E não importa os gigantes que têm se levantado contra a sua vida, sobre a sua vida, na sua trajetória e no seu caminho. Não olha para o gigante, não olha para as muralhas, não olha para as dificuldades. Mantenha os seus olhos firmes em Jesus e permanece firme. Nós estamos vivendo muito uma geração, você já sabe o que eu vou dizer, uma geração mimimi, que tudo, mas tem gigante, mas tem muralha, mas tem... Não importa o que tem, ignora essas vozes, importa que aquele prometeu é fiel para cumprir, e que você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você tem uma palavra, você tem uma promessa, você carrega uma promessa, e você vai viver essa promessa, em nome de Jesus, amém?